estão marcadas as eleições do Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu. É um processo com grande participação popular, tanto em termos de candidatos às vagas de conselheiros tutelares, como também de eleitores, né? Um grande processo de participação da comunidade iguaçuense nesse processo. É uma eleição conduzida pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que institui aí uma coordenação que compõe uma comissão organizadora desse processo de escolha. O Conselho Tutelar tem um papel fundamental, preponderante na execução, no atendimento e na fiscalização também de todo o sistema de garantias dos direitos da criança e dos adolescentes aqui em Foz do Iguaçu. Mas quem vai trazer todas essas informações para nós, que vai bater um papo sobre isso agora, é o Alex de Lima Meyer. Ele é o novo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também com ele, Amabile Caetano Casella. Ela é servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social e relatora dessa comissão organizadora da eleição, que é um processo de escolha, na verdade, tecnicamente usando o termo. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes do Marco Zero. Bom dia, Amabile. Bom dia, pessoal, todas e todos os ouvintes. Alex, vamos começar falando um pouco do papel aí do conselheiro tutelar, do conselho tutelar em si. Qual é o papel desse órgão na sociedade? O que ele traz de benefício? Qual é a importância dele? Não apenas só no cumprimento, né, desse sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, mas para toda a sociedade, né, já que é um papel de todos nós zelar e cuidar pela infância. Correto. É muito importante a atuação dos conselheiros tutelares dos municípios, né? Justamente, Paulo, porque esse órgão é responsável pelo aquilo que vocês citaram, que é de zelar pelo dever, também os direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Desculpa. E além disso, também as atribuições do Conselho são de fiscalizar as instituições da sociedade civil organizada, dar acompanhamento às determinações judiciais da Vara da Infância e da Juventude, cumprir com o papel da promotoria, muitas vezes, quando é delegado ações, e principalmente fortalecer todo o sistema da garantia de direitos da criança e do adolescente, em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente também, né? Alex, certa vez, eu vou fazer a pergunta posterior, mas só para contar um fato que eu presenciei como jornalista, a gente foi chamado para cobrir uma ação do Conselho Tutelar, que foi até uma residência junto com a polícia militar para retirar as crianças de uma casa que o vizinho fez uma denúncia de maus tratos às crianças. E foi incrível a ação do Conselho Tutelar, tanto na abordagem, para conversar, para convencer os pais, porque é complicado, né? Não é um trabalho fácil. E justamente por ter essa importância, significância, e por não ser uma atividade comum, você ter que dialogar entre pais, defender uma criança que muitas vezes não tem voz, o que faz que desperta tanto interesse das pessoas para ser um conselheiro? O que faz que existam tantos candidatos, perdão? Então, Renata, né, você bem pontuou, né, das atribuições dos conselheiros são justamente essa mediação com as famílias, né, e principalmente no cumprimento, às vezes, de alguma determinação ou de alguma denúncia, né, uma averiguação. As pessoas confundem muito a questão do papel do conselheiro tutelar como atuação de punição ou também um órgão de segurança de repressão, e não é esse o papel do conselheiro, né? Então o papel do conselheiro é mediar justamente, né, com essas famílias, atender esses adolescentes, zelar e garantir os seus direitos e também, logicamente, atuar, como eu disse, em fortalecimento da rede com o seu colegiado. Então o conselheiro, ele tá para garantir direitos e para ajudar justamente nessa mediação, muitas vezes de uma situação envolvendo uma denúncia ou envolvendo alguma determinação judicial. O que faz ter com que muitas pessoas se coloquem ao pleito de escolha de um conselheiro tutelar é principalmente a questão de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, a pessoa que
ela se coloca que ela desenvolve algum programa, ou ela trabalha na área da infância e da adolescência, e ela também quer ter um pouco mais de contato na garantia de direitos, e também ao mesmo tempo quando esse conselheiro ele identifica nessa pessoa estar preparada, conhecer também a legislação e poder atuar em defesa das crianças e adolescentes. Então isso faz também com que chame atenção, além, é claro, também que tem uma remuneração, né, Renata? Nós não podemos também deixar de colocar essa situação, é um servidor, né? E é claro que isso vai chamar a atenção, então, das pessoas. Entrando um pouco no processo eleitoral em si, eu ia perguntar para a Mabile, quem pode concorrer a conselheiro tutelar de Foz do Iguaçu? Então, hoje, Paulo, de acordo com o edital 001 de 2019, que abre esse processo de escolha, né, para eleição, hoje quem pode concorrer são as pessoas que são maiores de 21 anos, que tenham concluído ensino médio, né, com comprovação em instituição reconhecida pelo MEC, pessoas que tenham residência no município de Foz do Iguaçu, né, já que o trabalho precisa ser executado aqui, tem uma escala de plantão, não é? E não tem como ser de outra cidade. Além disso, a pessoa não pode ter nenhum tipo de penalização no serviço público ou criminal, envolvimento, né, com a criança e com o adolescente, especialmente, além de ter, né, numa das fases do processo, que comprovar trabalho na área da infância, pelo menos há 1 ano, né? 2 questões eu acho que é importante chamar a atenção, né, para que todos tenham conhecimento. Nesse ano, nós aprovamos uma alteração na lei que dispõe sobre a política da criança e do adolescente. No processo de eleição, a gente pode chamar assim, anterior, que foi 2015, a pessoa que tivesse ensino fundamental concluído já podia se candidatar, concorrer à vaga de conselheiro tutelar. Outra questão também era que não havia esse marco de 1 ano de experiência amarrado na lei. Então foram alterações muito importantes para a gente pensar na qualidade do serviço prestado a essa população, que é uma população, né, de atenção prioritária. Então isso foi uma conquista, né, de um trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Rede Proteger, Secretaria Municipal de Assistência Social e todas as organizações que participam desses debates, para garantir requisitos mínimos e básicos para aquela pessoa que vai trabalhar, como o Alex disse, e tem interesse na área da infância, mas que seja com seriedade e os resguardos mínimos, não é? Porque é um tipo de população que tem que ter os cuidados do Estado, da família, da sociedade, quanto mais quem vai trabalhar especialmente para ela, né? Perfeito, é importante ter uma pessoa preparada. Exatamente. E a minha pergunta vem, inclusive, na sequência disso. Após ser eleito ou, né, ser selecionado essas pessoas, existe um treinamento pós esse processo classificatório, enfim? Então, Renata, como funciona? Nesse edital, nós, enquanto comissão e junto com o conselho, que tudo tem que passar pela deliberação do conselho municipal, né? As reuniões são públicas, então qualquer pessoa, acho importante dizer, pode participar dessas reuniões. Sempre na 2ª e na 4ª semana do mês, segunda-feira, às 8h30, no Bordim. Só um parêntese para já publicizar esse espaço. Foi acordado, deliberado nesse conselho, que esse processo de eleição tem algumas fases. Quais são as fases? Então, aquelas pessoas que eu citei, né, que têm essas condições, vão passar por um processo de inscrição, que deve abrir a partir de 31 de maio, na próxima sexta-feira. E essas pessoas inscritas fazem uma prova escrita, né, de conhecimentos básicos, e as aprovadas precisam fazer a comprovação lá de 1 ano de experiência na área, seguido do processo de eleição. Então, só vão poder ser eleitas aquelas que tiverem todos os requisitos mínimos necessários para isso. Não sei se respondi. E a minha pergunta se referiu a após essa seleção. Ah, desculpa, a última fase. Isso, uma capacitação. Faltou a última fase. Isso. Todos os eleitos, porque assim, Obrigada. Eu que agradeço. Dentro do processo, todos os eleitos, para que eles possam assumir uma fase que é obrigatória, é a fase de capacitação. Então, tem a fase de inscrição, a fase da prova escrita, a prova documental, que a pessoa documenta 1 ano, e depois disso as eleições. Eleição que sempre vai ser no 1º domingo do mês de outubro, né? Vai ser publicizado também. Após o processo de eleição,
essas pessoas eleitas todas dentro da lista precisam fazer um processo de capacitação fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma capacitação obrigatória, ou seja, aquele cidadão que foi eleito, mas que não participou daquela capacitação, está excluído do processo. Porque nós compreendemos, né, partimos dessa compreensão de que é necessário capacitar esses sujeitos, mesmo com aquelas fases todas. Alex, você falou que tem um benefício, uma remuneração para quem é eleito conselheiro tutelar. Qual que é o valor dessa remuneração? Que outros benefícios esse eleito para a função recebe? Também, se você puder contar um pouco, você adiantou algumas coisas, mas poder falar mais como que é a rotina do conselheiro, quantas horas de trabalho por semana, que tipo de ações ele desenvolve durante o tempo, ele fica só no conselho tutelar ou ele faz visitas, enfim, como é que é um pouco esse dia a dia do conselheiro? Ele pode ser conselheiro tutelar e ter outras atividades econômicas, assim, dá um panorama pra gente. Ok, Paulo. Então, é claro, né, é um trabalho, né, desenvolvido, então esse conselheiro eleito, ele terá uma remuneração prevista em edital de R$ 4.220,07 para uma jornada de 40 horas semanais. É uma jornada bastante puxada, né, e que demanda muito do tempo desse conselheiro em função das suas atribuições, que são tantas. Porque não é somente verificar as denúncias e, ao mesmo tempo, também cumprir com as determinações de acolhimento ou mesmo do colegiado em si. São reuniões entre os conselhos. Foz do Iguaçu, nós temos 2 conselhos, né, Amável? O CT1 e o CT2, que a gente chama, né? Um mais aqui da região sul, centro-oeste, outro da região mais norte, nordeste, né? E a cada 100 mil habitantes, então, é uma determinação que se haja mais de um conselho. Então, Foz do Iguaçu, em torno de 200 e poucos mil habitantes, temos 2 conselhos, e desses 2 conselhos nós temos aí um colegiado de 10 conselheiros tutelares. Isso é a quantidade de conselheiros que nós temos na nossa cidade hoje, e que haja um número de 10, algumas pessoas pensam, nossa, mas é muito conselheiro. Pelo trabalho que se tem em Foz do Iguaçu, por ser uma tríplice fronteira e, de certa forma, uma porta de entrada muito grande à violação de direito de criança e adolescente, a gente costuma dizer que é um trabalho de muito esforço e que precisariam ter mais conselheiros à disposição da sociedade para que fizesse um trabalho de garantia de direito, né, com nossas crianças e adolescentes. As atribuições, como eu disse, né, além dessas, né, é participar das reuniões do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente também. Os conselheiros têm que estar integrados nesse conselho, até porque é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente que também fiscaliza o trabalho do Conselho Tutelar, assim como o Conselho Tutelar fiscaliza o nosso trabalho também. Então são 2 instâncias importantes, né, no mesmo local, trabalhando. E, de certa forma, então, dentro dessas atribuições também, o conselheiro, ele não interferindo nessa carga horária de trabalho, vamos dizer assim, nada impede que ele tenha um outro vínculo empregatício, mas só que dessa forma, com 40 horas, a gente sabe que é uma carga horária bem pesada, né? Então ele vai ficar muito à disposição, e muitas vezes o conselheiro ele precisa ir até outro município, né? Ele tem funções nesse sentido também, ele precisa viajar, capacitações, então isso, de certa forma, né, eu acho que a Mabel também pode contribuir, dificulta se alguém não tem especificamente esse interesse de estar 100% vivendo o papel de conselheiro tutelar. Alex, você bem trouxe levantou uma lebre aí, que estamos na região trinacional, né? Existe um perfil diferente de violência com relação às crianças e tudo mais, que a atuação seja diferenciada desses conselheiros, porque, lógico, a exploração infantil, a facilidade em atravessar a ponte, os países. Isso é um perfil, vamos dizer, diferente, Renata, porque muitas vezes o conselheiro vai ter que atender aqui um paraguaio, uma paraguaia que está sofrendo algum tipo de violação de direito, um abuso, uma exploração, seja do trabalho, seja de violência sexual, e isso muitas vezes, a própria questão até do idioma,
a própria questão da facilidade dessas pessoas de não ter um controle migratório na alfândega, nas aduanas, isso também dificulta, porque o conselheiro muitas vezes vai pegar uma pessoa aqui que não tem nenhum documento, que não sabe se realmente está falando a verdade, se não conhece daquela cultura muitas vezes, no sentido porque é diferente. Por exemplo, a Argentina, nós temos já uma fronteira um pouco mais organizada no sentido de controle migratório, né? Mas quando a gente fala de Paraguai, a gente sabe que o acesso, né, e não tem servidores suficientes talvez, e teria que montar uma nova estrutura de fiscalização para que pudesse atender um controle mais seguro de pessoas. E a gente sabe que muitos adolescentes de lá para cá vêm para cá para se prostituírem, para justamente trabalharem de forma ilegal. E nós sabemos que o perfil de Foz do Iguaçu, por ser uma fronteira mais movimentada do país, tem essa facilidade de que as violações de direitos contra criança e adolescente aconteçam muito mais abertamente, né? E é claro que a gente busca trazer capacitação aos nossos conselheiros. Quando falo nossos conselheiros, nós não falamos só do CT, nós falamos dos conselheiros da Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, que é no caso eu, a Amable, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto governamentais, para que a gente possa se munir de conhecimento e aprendizado para poder atuar dentro dessas vertentes que vocês estão colocando para a gente aqui. E existe alguma conversa entre as cidades, entre os países, para que esse controle migratório seja mais efetivo? Então, Renata, assim, o que a gente sabe, né, nós estávamos, né, em outro momento também dando uma entrevista, estava com o Dr. Marchiorato, né, o promotor que hoje ele está atuando mais na vara da Lei Maria da Penha, né, Amado? E ele colocava essa situação que muitas vezes se tem essa conversa, mas as ações são muito ainda ineficientes, né? Os países se conversam, sabem da problemática, entendem que precisa ser revisto isso, mas em prática muitas vezes não acontece. Ele colocou que hoje dentro da fronteira com o Paraguai nós temos a Força Nacional, a PRF, nós temos também a Receita Federal, nós temos a segurança terceirizada, mas muitas vezes essas ações estão muito incumbidas em cima da fiscalização de produtos ou de cota ou, né, de recurso. E não se tem aquele olhar mais voltado a um social, mais voltado à pessoa, ao humano, e a coibir esses tipos de violência que nós vamos trazendo aqui, que principalmente até o tráfico de pessoas, até a questão da exploração sexual e exploração do trabalho infantil também. Mabile, quem está interessado em participar desse processo, concorrer na eleição, se tornar um conselheiro tutelar, você adiantou que o prazo para inscrição começa no dia 31 de maio. Exatamente. Vai até quando? Como que a pessoa deve fazer para se inscrever? Aonde que ela encontra esse edital aí longo e que deve ser lido, que você está manuseando aí, né? Mas é importante que o candidato leia atentamente a todo o conteúdo desse edital, né? Sim. E se está num espaço virtual que o candidato pode acessar, como que ele faz a inscrição, se é presencialmente, se é online, quais documentos são necessários nessa primeira etapa, enfim... Para quem ainda tem dúvidas sobre como participar, dê uma luz aí pra gente. Vamos lá, então. Bom, sobre o edital, ele está disponível no site da Prefeitura, na página do CMDCA, e também tem no Diário Oficial. Então, se a pessoa fizer lá uma busca no Diário Oficial, edital 001-2019 CMDCA, é publicizado, né? Diário Oficial do dia 1º de abril, que eu tô com ele aqui na mão, como você falou. São muitas informações mesmo, é importante ler com bastante atenção, e qualquer dúvida, qualquer incompatibilidade que qualquer pessoa veja, é possível fazer um recurso para tentar retificar, e isso está aberto também. Importante dizer que o Ministério Público fiscaliza esse processo, e nós temos aí algumas retificações a serem feitas também, que estão sendo processadas, e isso tudo vai sendo publicizado. Com relação ao cronograma, serão abertas as inscrições 31 de maio, e elas ficam a priori, né? Porque isso pode ser prorrogado também. Ficam abertas até dia 16 de junho, para que as pessoas possam se inscrever. Ocorreu também uma podemos chamar de conquista nesse ano também para esse processo de eleição, que foi a possibilidade de contratar uma empresa para elaboração da prova.
que cuida do processo de inscrição online, que cuida da elaboração da prova, né, com essa questão ética, do sigilo e tudo mais, para que ninguém tenha acesso, porque a gente vê, em 2015 ocorreram vários problemas na eleição do Conselho Tutelar em Foz do Iguaçu, geraram processos criminais que ainda estão sendo, se processando, né, estão abertos, alguns arquivados. Então, conhecendo toda essa história, a gente tomou alguns cuidados enquanto coletivo para que seja da melhor forma e da forma mais transparente. E então, essa empresa vai colocar no site a partir de 31 também. A inscrição será online. Geralmente, na inscrição, a gente pede os dados básicos da pessoa, documentação, e-mail, tudo mais, uma inscrição básica. E assim vão sendo publicados os outros editais complementares, ou seja, aqueles que dizem sobre a prova escrita, como vai ser, das regrinhas lá, como todo edital de concurso público tem. E adiante, um edital específico para quem passou na prova, apresentar a documentação, né? E com todas as normas também de como pode ser essa documentação, porque também ocorreram alguns registros, claro que do boca a boca, não temos nenhum registro formal sobre isso, de pessoas que acabam forjando certificados de trabalho na área da infância, o que é um grande problema, não é? A pessoa não tem experiência, mas nós temos aí um alto índice de desemprego, as pessoas precisam trabalhar. A remuneração é interessante. Exatamente, né? Então, Mabel, te interrompendo um minuto. Quando você fala de experiência na área da infância, de trabalho, que tipo de comprovação vocês vão reconhecer? Ou seja, se a pessoa foi voluntária, trabalhou lá num programa no bairro voluntário, isso conta como trabalho para a infância? Esclarece um pouco isso para a gente, já que a sua fala está indo nesse sentido. Vamos lá, Paulo. Significa o quê? Que a pessoa pode, inclusive no edital nós temos todos esses esclarecimentos, e a pessoa, se tiver qualquer dúvida na minha fala, também pode retomar lá depois, né? É possível reconhecer o trabalho voluntário? É possível. Essa foi uma grande discussão também, em razão de que eu posso ter um amigo lá, né, de uma igreja, e prestei um serviço, e aí ele vai me fornecer uma declaração bem bonita, né, com o número deles, do CNPJ deles, e acaba que a gente não consegue, né, contrapor a um documento como esse. Como funciona? Se eu sou voluntariado, existe o quê? Uma lei que regula o voluntariado hoje. Então, existe um contrato de voluntariado, um termo de responsabilidade daquele sujeito com aquela pessoa que geralmente, não sei agora com a nova lei, né, é reconhecido em cartório. Então, é um documento formal, datado, assinado e reconhecido. Quando a pessoa vai protocolar lá, né, vai mostrar os documentos pra gente para comprovar a experiência na área, ela precisa estar munida desses documentos, né, que certifiquem que ela tem essa experiência de fato. Senão a gente não tem como reconhecer, né? Então, e aí outros certificados, né, de trabalhos específicos em projetos, né, o mesmo tipo de digamos assim, de rigidez com toda a documentação. Bom, vamos ter consciência aí do que a gente está declarando, né? Deixar de seguir o exemplo de alguns governadores aí que colocam, não é? Alguns cursos fake news aí no Lattes, né? Mas enfim. Alex, a gente já está se direcionando para o fim da entrevista. Quero agradecer a presença de ambos e passar a palavra para você para considerações finais ainda, se faltou mandar algum recado para o pessoal. Ok. Então, primeiramente, agradecer o espaço do Marco Zero, né, para essa importante temática, né, porque às vezes a sociedade desconhece todo esse processo e acha que o conselheiro é indicado, né, ou de certa forma não sabe como que ocorre todo esse processo de escolha. E o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, como bem lembrado pela minha colega aqui, é uma instância, é um órgão deliberativo, controlador, fiscalizador e que atua em parceria com a Vara da Infância e com o Ministério Público. Então nós também temos recomendações, como a Mabel colocou, né, porque todo mundo está de olho em cima desse processo. Então deixar a sociedade iguaçuense o nosso convite para que participe das nossas reuniões. A Mabel já colocou aqui os dias que acontece. O nosso horário geralmente é a partir das 8h30. Nós estamos lá com 28 conselheiros, 14 governamentais das secretarias e 14 de organizações da sociedade civil, que é o que eu represento, né, paritariamente esse ano a presidência com os meus colegas. Aqui está a Mabel, que é a vice também.
E deixar claro para a sociedade também que quando há qualquer problemática na área da criança, do adolescente, da infância, essas pessoas elas podem procurar o conselho, elas podem procurar o conselho tutelar, elas podem procurar o Ministério Público e fazer seus apontamentos, suas denúncias, né? E dizer que o conselho também quer estar mais próximo da comunidade, como já vem acontecendo nas capacitações, até fazer parabenizar aqui a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do senhor Elias, porque está muito atuante no município de Foz do Iguaçu as capacitações para os servidores e também para as organizações da sociedade civil e os conselhos. Então, nós, além do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social também, que é muito fortalecido, e isso contribui muito significativamente para a política pública da criança e do adolescente no nosso município. Agradecer então ao Moacir, à Renata e ao Paulo pelo espaço, e dizer que quando vocês precisarem também da nossa palavra aqui para qualquer situação envolvendo essa área, a gente fica à disposição de vocês. Meu muito obrigado, bom dia. Obrigado, Alex. Mabile, na sua conclusão final, eu gostaria que você, antes, rapidamente, esclarecesse como vai ser o processo de votação. Vai ter urna nos bairros? Claro que isso vai ser lá na frente. Quem que vai poder votar? É toda a população, como nos anos anteriores? E aí você complementa aí com a sua fala final. Tá certo, Paulo. Bem lembrado, né? Quem pode votar nesse processo de escolha de conselheiros tutelares? Todo cidadão que está regular com o Tribunal Eleitoral pode votar. Todo mundo que fez o cadastramento biométrico vai poder votar. Porque também, como uma coisa nova aí, nós nos anteriores anos não conseguimos as urnas eletrônicas. Nesse ano saiu uma portaria que vai fornecer essas urnas eletrônicas nos municípios que já têm o cadastramento digital. Então a gente consegue aí um número de urnas e a nossa tentativa é de descentralizar, ou seja, de colocar em mais de um ponto, mais de 2 pontos da cidade de votação. Nós não sabemos se isso vai ser possível, porque o Fórum Eleitoral ainda está respondendo o nosso ofício, né, de solicitação das urnas, mas a certeza que nós temos é que será via urna eletrônica, o que também é uma segurança para a transparência do processo, para a população saber que, como o Alex bem colocou, aqueles conselheiros tutelares que estão lá foram eleitos pela população, né? E esse é o primado, digamos assim, desse cargo aí, que é equiparado a um cargo público, mas que é também um processo de escolha da população, né? Então acho que isso bastante importante, né? De garantir a escolha do cidadão de Foz do Iguaçu naquele sujeito da conselheiro tutelar depois. Obrigado, Moacir, é isso, né? Então as inscrições estão sendo abertas já no dia 31 de maio. Fica aí um apelo, né? Exatamente. Para as pessoas que são da área, também para a população escolher atentamente, né? Exato. Para que a gente não veja algumas coisas se repetirem, né? Tipo, analisar cada candidato, aquele candidato que é amigo do vereador, ou ele é ligado ao vereador, né? E que quer participar de uma eleição dessa apenas para manter a roda da política girando. Isso não é saudável para a infância de Foz do Iguaçu, para as políticas de atendimento à criança e do adolescente. Marco Zero, onde tudo começa.